Achei que já tinha visto de tudo até o dia em que minha esposa disse que ia gerar o filho do cunhado. E esperava que eu cuidasse dele como se fosse meu. Sabe aquelas histórias que, se alguém te contasse, você acharia exagero? Pois é, se alguém tivesse me contado, eu também não teria acreditado. Tudo começou com uma decisão. Uma única decisão que destruiu tudo que eu construí ao lado da minha esposa. Ou melhor, da minha quase ex-esposa, Lisa. Nós ainda estamos legalmente casados, mas apenas por burocracia. No lugar onde moramos, a lei exige que casais passem 12 meses separados antes de oficializar o divórcio. Um ano inteiro. Que, honestamente, só prolonga um final que já estava mais do que escrito. Eu e Lisa temos 3 filhos juntos. E o plano era simples: manter uma convivência respeitosa por causa deles, com ela morando perto para facilitar a guarda compartilhada. Só que planos são apenas planos. A realidade veio atropelando tudo. Tudo começou de verdade numa noite comum. Estávamos no sofá, ela mexendo no celular e eu assistindo qualquer coisa na TV. Do nada, ela soltou com a maior naturalidade do mundo. Estava pensando em fazer algo muito importante pela Sarah. Sarah é a irmã gêmea dela, idênticas, sempre. Foram muito próximas, quase como se fossem a mesma pessoa duplicada. Curioso, mas sem imaginar o abismo que estava prestes a se abrir, perguntei: "O quê?" Ela largou o celular, olhou para mim com aquele sorrisinho orgulhoso e disse: "Vou ser barriga de aluguel para ela." Pensei que fosse piada. Soltei uma risadinha, esperando a parte engraçada da história, mas ela continuou me olhando, séria, esperando meu apoio. Eu ajeitei no sofá, tentando processar. "Você vai carregar o bebê deles?" Perguntei mais devagar, como quem tenta ter certeza de que entendeu. Ela assentiu, toda satisfeita. "Sim. Já conversamos muito sobre isso. Eu e a Sarah achamos que é a melhor opção. Como somos gêmeas idênticas, é quase como se fosse o próprio corpo dela." Meu estômago revirou. "Quando começaram a falar disso?" Ela deu de ombros. "Algumas semanas atrás." Semanas. Semanas que ela já sabia. Semanas em que discutiram, planejaram, sem me dizer nada. Nenhuma palavra. "E você não achou que deveria conversar comigo antes?" Perguntei, tentando manter a calma. Lisa bufou, revirando os olhos. "Grande, isso é sobre o meu corpo, minha escolha. Eu não preciso da sua permissão." Aquilo acertou em cheio. Respirei fundo. "Lisa, nós somos casados, isso afeta a nossa vida, a nossa família, nossos filhos. Você não vê isso?" Ela cruzou os braços. "Eu sabia que você ia reagir assim, por isso esperei para contar. Então é isso? Ou eu aceito?" Tos, ela não disse a palavra, mas o silêncio foi mais eloquente do que qualquer ameaça. O recado estava dado. Aceite ou caia fora. Nos dias seguintes, tentei argumentar. Mostrar que aquilo era uma decisão gigante demais para ser tomada nas costas de quem dividia a vida com ela. Mas ela estava irredutível. E pior, Sarah e o marido dela, Kevin, agiam como se tudo estivesse resolvido. Como se eu fosse apenas um obstáculo inconveniente. Quando eu disse que não apoiava, Lisa respondeu com frieza: "Então talvez devêssemos repensar nosso casamento." Ali, eu soube que nosso casamento já estava morto. Avançando alguns meses, Lisa engravidou. Quando ela me contou, eu apenas balancei a cabeça e saí da sala. Não havia mais nada a dizer. Eu já tinha avisado. Se você seguir com isso, nosso casamento acabou. E eu cumpri minha palavra. Dei entrada nos papéis de divórcio naquela mesma semana. Lisa, claro, fingiu surpresa. Agiu como se eu estivesse exagerando. Como se fosse absurdo não aceitar de braços abertos a escolha dela de carregar o filho de outro casal, sem sequer me consultar. Pior ainda foram as tentativas da família dela de me manipular. Sarah veio até mim com um discurso piegas. "Você está abandonando sua esposa no momento em que ela mais precisa." E eu respondi seco. "Ela me abandonou primeiro quando decidiu fazer isso pelas minhas costas." Kevin, sempre o diplomático, tentou suavizar. "Isso é algo lindo que ela está fazendo pela família." "Não," respondi. "Isso é algo que vocês decidiram, sem mim. Então agora arquem com as consequências."
Eles ainda tentaram jogar aquele papo de "você jurou apoiar nos bons e maus momentos", e eu devolvi. E ela jurou me respeitar. Respeito vem antes de qualquer juramento. Lisa tentou bancar a forte no começo. "Eu não preciso de você", disse certa noite com a barriga começando a aparecer. "Ótimo", respondi. "Então lide com as consequências." Mas como toda bolha de arrogância, a dela logo estourou. Conforme a gravidez avançava, a realidade bateu à porta. Ela não conseguia mais se bancar sozinha. Não tinha estrutura física, nem emocional, para lidar com tudo. E diferente das gestações anteriores, que foram dos nossos filhos, dessa vez ela não tinha meu apoio. E não teria, porque eu tinha deixado claro: não é meu filho, não é meu problema. Mesmo assim, ela insistia, batendo na porta do meu quarto no meio da madrugada pedindo ajuda para comprar sorvete. "Você pode ir ao mercado para mim?" "Não. Só uma ida rápida, Grant. Não é meu problema." Ela tentava manipular, como sempre. Soltava indiretas. Gemia pela casa suspirando alto. Fazia questão de deixar mamadeiras espalhadas pela sala. Mas eu não cedia. Se eu abrisse uma brecha, mesmo que mínima, ela enfiaria o pé na porta. E eu seria puxado de volta para o mesmo buraco do qual estava tentando escapar. Algumas vezes, quase senti pena dela. Mas era só lembrar de como ela arquitetou tudo nas minhas costas, como desrespeitou nosso casamento, que eu endurecia de novo. Não, era sobre o bebê. Era sobre o princípio. Era sobre saber que, para ela, eu fui descartável, uma peça substituível no tabuleiro. E agora, ela queria que eu voltasse? Como se pudesse apagar tudo. O estopim veio quando o bebê nasceu. Ela me ligou do hospital chorando, implorando: "Grant, por favor, venha. Eu preciso de você. Não quero passar por isso sozinha." E eu respondi frio: "Você decidiu ter o bebê do Kevin. Então chama o Kevin." E desliguei, sem hesitar, sem culpa, sem dor. Quando ela voltou para casa trazendo o bebê com ela, foi ainda pior. Tentava me forçar a reconhecer a criança. Deixava fraldas no sofá, mamadeiras na pia, roupinhas espalhadas, quase como se estivesse dizendo: "Olha, é real, agora você tem que se importar." Mas eu não mordi a isca. Ela batia na porta do meu quarto às 3 da manhã, pedindo ajuda porque não aguentava mais de cansaço. Minha resposta era sempre a mesma: "Não é meu filho, não é meu problema." Após o nascimento do bebê, Lisa parecia determinada a fingir que nossa vida podia voltar ao normal. Mas o que ela não entendia, ou se recusava a aceitar, é que aquele bebê não era parte da nossa história, era parte da traição dela. Naquela casa, eu já não era marido, não era companheiro, era apenas alguém esperando o relógio correr para que o divórcio pudesse ser oficializado. E ainda assim, ela insistia. No começo eram apenas pequenas tentativas. "Você pode me ajudar a carregar as compras? Pode me dar uma carona até a farmácia? Pode segurar o bebê enquanto eu tomo banho?" Não. E não, a cada recusa, Lisa ficava mais ressentida, mais amarga. Tentava usar a exaustão como desculpa. "Você sabe o quanto é difícil cuidar de um bebê sozinha?" Dizia com olheiras profundas. Eu sabia. Mas aquele não era meu filho. Não era meu problema, ela havia feito essa escolha sem mim. Agora teria que viver com ela. A família dela, claro, não ficou de braços cruzados. As ligações começaram. Primeiro da mãe dela, depois da própria Sarah, a grande arquiteta de toda essa tragédia. "Grant, você precisa ser mais compreensivo", dizia a mãe da Lisa como se eu fosse uma criança teimosa. "Você não pode virar as costas para sua família", insistia Sarah. "Família?" Eu respondia com frieza: "Minha família são meus filhos, não seus arranjos de última hora." Kevin, o pai biológico do bebê, também tentou se aproximar. Tentou bancar o conciliador, jogando conversa mole. "Cara, estamos todos no mesmo barco." "Não, Kevin", cortei. "Vocês estão no barco que construíram. Eu tô em terra firme, e é para lá que pretendo ficar." Cada tentativa de me puxar de volta só fortalecia a minha decisão. Não era raiva, nem ódio. Era simplesmente fim, uma linha que foi cruzada e que não podia mais ser desfeita. O ambiente em casa ficou insuportável.
Lisa espalhava o bebê pela casa como se fosse uma armadilha emocional. Choro de madrugada, mamadeiras em todos os cantos, fraldas usadas, largadas no banheiro. Claramente uma tática para me forçar a sentir algo, qualquer coisa. Mas tudo o que eu sentia era indiferença. Ela vinha bater na minha porta no meio da madrugada. Por favor, Grant, só dessa vez, só para eu dormir um pouco. Não é meu filho. Não é meu problema. Cada vez que dizia isso, parecia que ela murchava mais um pouco, mas eu precisava ser firme. Se cedesse uma vez, só uma vez, abriria a porta para um ciclo interminável de chantagens emocionais. E eu não ia voltar para aquele lugar. As semanas foram passando. Lisa, cada vez mais desesperada, começou a usar nossos filhos como arma. As crianças sentem falta de ter a mãe e o pai juntos, dizia ela, olhando para mim como se eu fosse o vilão da história. Eu mantinha a calma. Eles têm. Mas não precisam ver a mãe tentando me manipular a cada passo. As crianças eram minha prioridade. Sempre foram. E eu nunca impediria o contato delas com a mãe. Mas protegeria elas do caos. Nem que fosse sozinho. Num domingo à tarde, Lisa veio até mim na cozinha. Eu não aguento mais, disse ela, segurando o bebê no colo, com as lágrimas correndo pelo rosto. Por favor, deixe eu voltar, pelo menos até eu me organizar. Eu parei o que estava fazendo e a encarei. Voltar para quê, Lisa? Ela hesitou. Para sermos uma família de novo, ri, mas sem humor. Família? Você destruiu a nossa família no momento em que decidiu ter o filho do seu cunhado. Eu não dormi com ele. Ela gritou, como se isso fosse me fazer esquecer. Todo o resto. Não precisa ter dormido, a traição foi muito antes disso. Foi quando você decidiu me excluir da decisão que mudaria tudo nas nossas vidas. Ela chorou, gritou, me chamou de insensível, mas eu permaneci firme. Você escolheu esse caminho, Lisa. Agora tem que caminhar até o fim. Sem mim. Conforme o tempo passava, ela parecia cada vez mais exausta. As visitas de Kevin e Sarah rareavam. O suporte prometido virou fumaça. E pela primeira vez, talvez pela primeira vez na vida, Lisa estava colhendo o que plantou, sofrendo as consequências de suas próprias escolhas. O ápice veio numa noite gelada. Eu estava no meu quarto lendo, quando ouvi batidas na porta. Era Lisa, com o bebê no colo. Por favor, ela sussurrou. Segura ela um pouco. Eu preciso dormir. Só 1 hora. Eu olhei para aquele bebê tão pequeno, tão inocente, e por um segundo quase cedi. Quase. Mas então lembrei. Não é meu filho. Não é meu problema. Liga para o Kevin, respondi, voltando para o livro. Ela chorou, soluçou, implorou, mas eu nem me mexi, e naquela noite, pela primeira vez, ela percebeu. Eu não voltaria. Com o passar dos meses, Lisa parecia não aceitar que a nossa história tinha acabado. Ela tentava, de todas as formas possíveis, criar alguma conexão, alguma obrigação que me puxasse de volta para dentro do caos dela. E quando a culpa, o choro e os apelos emocionais falharam, ela partiu para outra tática. O sistema judicial. O pedido de divórcio estava andando, mas como ainda precisávamos cumprir o prazo de separação obrigatória, havia muita coisa indefinida, especialmente sobre pensão. Foi então que recebi a notícia pelo meu advogado. Lisa queria pedir pensão para ela e para o bebê. Isso mesmo, o bebê que não era meu. Ela vai tentar alegar que a criança precisa de suporte, explicou o meu advogado, franzindo o senho. Mesmo sabendo que você não tem nenhuma responsabilidade legal. Soltei uma risada seca. Que parte do meu corpo minha escolha? Ela não entendeu. Meu advogado sorriu de canto. Essa vai ser a nossa defesa. Na audiência preliminar, a tentativa de Lisa foi simplesmente patética. Ela alegou que, como ainda éramos tecnicamente casados no momento da concepção, eu tinha responsabilidades emocionais com ela. O juiz praticamente revirou os olhos. Senhora Lisa, o requerente deixou claro que não autorizou, participou ou consentiu da gravidez em questão, disse. Ele num tom seco. O bebê é legalmente reconhecido como filho de Sarah e Kevin. A responsabilidade é deles. Pronto. Questão encerrada. Ou pelo menos deveria ter sido.
Só que Lisa não desistiu fácil. Passou a usar nossos filhos como desculpa para prolongar a convivência. Cada vez que vinha buscar ou trazer as crianças, arrumava uma forma de tentar conversar, de estender a visita, de insinuar que poderíamos tentar de novo pelo bem da família. Num domingo, depois de deixar as crianças, ela ficou parada na porta, hesitando. Grant começou mordendo o lábio, nervosa. Eu queria saber se você não pensaria, talvez, em suspender o divórcio, só até as coisas se estabilizarem. Dei uma risada sem humor. Lisa, por favor, só até a bebê crescer um pouco. Eu preciso de apoio. Cruzei os braços. Apoio que você deve buscar com quem você escolheu como família. Sarah, Kevin, não comigo. Ela ficou vermelha, a vergonha misturada com raiva. Você está me punindo, acusou. Não, corrigi, frio. Você está apenas enfrentando a realidade das suas próprias escolhas. Com o tempo, ela passou da súplica para o ataque. Começou a dizer às pessoas que eu a tinha abandonado, que eu era um monstro sem coração, que eu larguei minha família. No momento mais difícil, amigos em comum vieram me perguntar o que estava acontecendo. Eu não explicava muito, não precisava. A verdade sempre aparece, e nesse caso, bastava olhar para a história completa. Quem traiu o casamento? Quem tomou uma decisão gigantesca, sem sequer consultar o parceiro? Quem colocou seus próprios desejos acima da família? Não fui eu. Enquanto isso, Kevin, o glorioso Paiso, simplesmente desapareceu. No começo, ele aparecia em eventos importantes, ultrassons, chá de bebê, algumas consultas médicas. Depois, sumiu. Sarah dizia que ele estava sobrecarregado. Lisa, mesmo vendo que estava sendo abandonada pelos dois, ainda assim tentava me puxar de volta. Era triste, mas era a escolha dela. A gota d'água foi uma noite em que ela apareceu na minha porta com o bebê nos braços. Eu não consigo mais, disse com as lágrimas caindo. Por favor, só segura ela por meia hora. Eu preciso dormir. De novo, e de novo, e de novo. Suspirei. Lisa, você precisa entender. Eu não sou parte disso, nunca fui. E nunca serei. Ela soluçou. Eu não tenho ninguém. Olhei para ela. Olhei para aquele bebê e disse calmamente. Você fez sua escolha. Agora, precisa viver com ela. Fechei a porta devagar, sem gritar, sem ódio, só com um peso enorme no peito. O tempo passou, mas Lisa não desistia. Ela começou a usar os nossos filhos como moeda de troca de forma ainda mais descarada. Era como se na cabeça dela, se eu quisesse manter minha relação com meus próprios filhos, teria que aceitar ela também. A estratégia era clara: criar culpa, me transformar no vilão que desistiu da família. Só que dessa vez, eu estava preparado. As visitas dela viraram um campo minado. Às vezes ela vinha buscar as crianças e aproveitava para fazer comentários passivo-agressivos. Eles perguntam de você o tempo todo, dizia, com aquela voz fingida de tristeza. Acham que você não gosta mais da gente. Eu respondia com a calma que aprendi a cultivar. Eles sabem que eu amo eles mais do que tudo. Será? Retrucava fingindo dúvida. Tentava plantar a dúvida, a insegurança. Mas eu já tinha vacinado meu coração contra as palavras dela. Não era mais o Grant de antes. Não era mais o cara que aceitava migalhas emocionais. Eu era um homem que, pela primeira vez em anos, sabia exatamente o que merecia: respeito. Quando Lisa viu que as jogadas emocionais não funcionavam, apelou para o lado legal. Solicitou uma audiência de emergência para discutir a guarda das crianças. Pediu guarda compartilhada, mesmo sabendo que era incapaz de oferecer estabilidade no momento. Meu advogado foi claro. Se ela conseguir isso, Grant, ela vai usar cada momento para tentar se aproximar de você novamente. Não é pelos filhos. É controle. Eu sabia disso. Então nos preparamos. Juntei tudo o que tinha. Mensagens dela admitindo a gravidez sem minha autorização. Áudios de discussões em que ela dizia: meu corpo, minha escolha. Testemunhos de amigos e vizinhos que viram como ela negligenciava o bebê enquanto tentava jogar os problemas em cima de mim. Chegamos no tribunal com provas sólidas. E, principalmente, com a verdade.
No dia da audiência, vi Lisa no corredor. Pálida, olheiras profundas. O bebê com ela. Por um segundo, um pedaço muito pequeno de mim sentiu pena. Mas então lembrei de tudo que ela causou e endureci novamente. Ela me olhou com um misto de raiva e desespero, mas não disse nada. A audiência foi longa. Lisa chorou, dramatizou, contou a história de como foi deixada sozinha, no momento. Mais vulnerável. Tentou pintar a imagem de uma mártir, mas então foi a minha vez. Meu advogado apresentou as provas. Expôs as contradições nas palavras dela, mostrou como ela deliberadamente tomou decisões gigantescas sem considerar o bem-estar da família. Quando meu advogado leu as mensagens onde Lisa dizia que não precisava da minha opinião para ser barriga de aluguel, o silêncio na sala foi ensurdecedor. O juiz franziu a testa, virou-se para ela e perguntou: Senhora Lisa, o Sr. Grant foi consultado em algum momento antes dessa decisão? Lisa gaguejou. Depois, num fio de voz, disse: Não, o juiz apenas anotou algo no papel. Naquele momento eu soube. A verdade estava pesando mais do que qualquer encenação. A decisão saiu, no final da tarde. Guarda principal para mim. Visitas supervisionadas para Lisa, até que ela comprovasse estabilidade emocional e financeira. Não era uma vitória, era uma necessidade. Quando saímos do tribunal, Lisa tentou se aproximar. Grant, por favor, começou, a voz trêmula. Levantei, a mão cortando. Lisa, não há mais conversa, não há mais acordo. Você vai seguir sua vida, eu vou seguir a minha. Que nossos filhos vão ter paz. Ela chorou, implorou. Disse que eu estava destruindo a família, mas a verdade, que ela se recusava a aceitar, era simples. A família já tinha sido destruída no dia em que ela escolheu outras pessoas acima de nós. Voltar. Para casa naquela noite foi estranho. O silêncio era absoluto. Não tinha choros, não tinha brigas, não tinha indiretas. Era só eu e meus filhos, rindo de uma bobagem no jantar, planejando o fim de semana, sendo uma família de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. Lisa ainda tentou depois disso. Mandou e-mails, cartas escritas à mão, mensagens pelos nossos amigos em comum. Pedia uma segunda chance. Dizia que tinha mudado, que agora entendia, que faria tudo diferente. Mas eu já conhecia o ciclo. Promessas, lágrimas. E no fim, traições de novo. Não, eu não voltaria. Nunca mais. Com o passar dos meses, a vida se ajeitou. As crianças se adaptaram. Sentiam falta da mãe, claro. Mas também começaram a perceber a diferença entre a casa dela, confusa, cheia, de choros e tensões, e a nossa casa onde havia paz. Meu filho mais velho um dia me disse: Papai, aqui a gente pode respirar. Quase chorei, mas apenas sorri e baguncei o cabelo dele. Lisa teve seus momentos de visita supervisionada. Aparecia. Sorria, tentava bancar a supermãe. Depois sumia por semanas. Era doloroso para as crianças, mas era real. E às vezes, crescer é aprender que nem todo mundo que diz te amar sabe como demonstrar isso. Em casa, eu criei um novo ritmo. Trabalho, escola, tardes no parque, jogos de tabuleiro. Nos domingos. Coisas simples, mas que depois de tudo que vivi tinham um valor imenso. Eu aprendi que a paz não é barulhenta. Ela é feita de pequenos momentos de verdade. E esses momentos ninguém nunca mais tiraria de mim. A vida tem uma maneira silenciosa de seguir em frente quando você deixa de olhar para trás. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de meses de audiências, lágrimas, manipulações e promessas vazias, eu simplesmente segui. A rotina com meus filhos se tornou meu novo centro. Tínhamos nossos pequenos rituais: pizza nas sextas-feiras, filmes no sábado à noite, caminhada no parque nas manhãs de domingo. Era simples, mas era nosso. Cada risada, cada conversa sem gritos, cada abraço espontâneo era um lembrete do que eu quase perdi tentando salvar um casamento que já estava morto há muito tempo. Às vezes, quando as crianças dormiam, eu sentava no sofá e ficava olhando para a casa em silêncio, sem choro de bebê, sem brigas,
sem sentir que estava pisando em ovos. E nesses momentos, entendia que a verdadeira paz é silenciosa, não faz alarde. Ela simplesmente existe. Lisa, por outro lado, afundava lentamente na própria bagunça. Começou a faltar as visitas. Quando aparecia, vinha exausta, desleixada, visivelmente estressada. Os filhos perceberam. No começo, tentavam entender. "Mamãe está doente?" perguntavam. Eu respondia com o máximo de cuidado. "Mamãe está passando por momentos difíceis, mas ela ama vocês. Nunca falei mal dela, mesmo quando tinha todos os motivos do mundo para isso, porque meus filhos não precisavam herdar meu rancor, precisavam de um lar seguro, não de uma guerra sem fim." O tempo passou, e com ele veio a aceitação. Lisa finalmente assinou os papéis finais do divórcio sem contestação. Foi quase anticlimático, sem drama, sem lágrimas, apenas uma assinatura. Fechando. O último capítulo de uma história que já tinha acabado há muito tempo. Poucos meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe da Lisa. Hesitei antes de atender, mas atendi. Ela estava calma, quase resignada. "Grand", disse, com a voz embargada. "Só queria dizer que sinto muito." Fiquei em silêncio, esperando. "Eu sei que errei em muitas coisas. Sei que tentamos te culpar pelo que era responsabilidade da Lisa. Só queria que soubesse que agora eu entendo." Respirei fundo. "Obrigado", respondi. Mas não precisava. Eu já tinha deixado isso para trás. Ela suspirou do outro lado da linha. "Você fez o certo. Mesmo quando todos nós tentamos fazer parecer que estava errado. Despedimo-nos em paz e com isso, outro peso foi retirado dos meus ombros." O mais surpreendente foi o que aconteceu meses depois. Lisa pediu para conversar comigo. Uma conversa adulta, sem drama. Aceitei. Nos encontramos num café, longe das crianças. Ela estava diferente. Mais magra, olheiras profundas, mas havia uma humildade nela que eu nunca tinha visto antes. "Eu estraguei tudo, não foi?" Disse sem rodeios. Eu apenas assenti. "E não tem volta, né?" "Não", respondi com honestidade. Ela assentiu, olhando para o café na xícara. "Só queria que soubesse que... Agora eu entendo. Entendo por que você não podia ficar. Eu só queria fazer algo bom pela minha irmã. Mas fui egoísta. Fui cega." Ficamos em silêncio por um momento. Então ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. "Obrigada por não ter envenenado as crianças contra mim." Engoli em seco. "Nunca foi sobre nós dois, Lisa. Sempre foi sobre eles." Ela sorriu. Triste. "Você sempre foi melhor do que eu merecia." Não respondi. Não precisava. Algumas coisas não precisam ser ditas. Depois desse encontro, Lisa começou a se esforçar de verdade para ser uma mãe melhor. Cumpria as visitas. Era presente, ainda que limitada. Não tentava mais me manipular. E aos poucos, o relacionamento dela com as crianças começou a se reconstruir. Nunca voltou a ser perfeito, mas foi o suficiente. E eu continuei, focado neles, nosso pequeno trio. Aprendi que ser pai solteiro é difícil pra caramba, que às vezes a culpa bate, a solidão pesa, mas também aprendi que vale a pena. Cada sorriso, cada conquista, cada noite tranquila, vale cada segundo. Olhando para trás, vejo que tudo aquilo, toda dor, toda frustração, toda perda, me ensinou algo que eu precisava aprender. Você não pode controlar as escolhas dos outros. Só pode controlar as suas. E eu escolhi a paz. Escolhi a verdade. Escolhi proteger meus filhos, mesmo quando o mundo inteiro queria que eu cedesse. E não me arrependo, nem por um segundo. Se você chegou até aqui, provavelmente sentiu na pele o peso dessa história. Talvez você também tenha sido traído. Talvez tenha precisado escolher entre o que é fácil e o que é certo. Talvez esteja vivendo isso agora. Se for o caso, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é egoísta por se proteger. Você não é cruel por não carregar a culpa dos erros dos outros. Você tem o direito e o dever de cuidar de si. A paz não vem de agradar todo mundo. Vem de escolher a si mesmo quando ninguém mais o faz. E eu espero de verdade que você também escolha a sua paz.
porque no final, a vida é curta demais para viver preso na bagunça que os outros criaram. Se essa história te prendeu do começo ao fim, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Reddit Entre Linhas. Todos os dias trazemos relatos reais, intensos e humanos como este. E tem mais 2 histórias imperdíveis aparecendo aí na tela agora. Escolhe uma e vem comigo mergulhar em mais emoções e reviravoltas. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, você merece uma vida que não precise de desculpas. Até mais.